Olá! Um dos assuntos polêmicos de todo o cristianismo é o dízimo. Lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 23, Jesus valida o dízimo. Olha só o que está escrito. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras, confirmando, por exemplo, o dízimo. Porém, a Igreja de Cristo, muitos acreditam que, de acordo com 2 Coríntios 9, o que vale é a doação espontânea, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Será que Jesus, ao validar o dízimo, depois entrou em contradição, inspirando para que lá em 2 Coríntios fosse dito que a oferta espontânea é que vale para os dias de hoje? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Sempre é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está zapeando a televisão, caiu aqui na Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas, que você pode perguntar o que você quiser sobre a palavra de Deus, sobre religião, sobre o que você pensa sobre Deus, e nós vamos dar a resposta, ou tentar dar a resposta para você baseado na Bíblia. Portanto, participe, mande a sua dúvida para a gente. Ao vivo estamos aqui para receber o seu questionamento e responder a sua dúvida. Para você mandar as suas perguntas, tem alguns caminhos que daqui a pouquinho eu vou passar para você. Mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia, como sempre, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito, e um abraço para o nosso telespectador também e ouvinte que acompanha o Na Mira da Verdade. Estamos em mais um programa aí ao longo de 16 anos e esperamos que você que está acompanhando pela primeira vez volte mais vezes aqui até a TV Novo Tempo, sintonize e acompanhe o Na Mira da Verdade conosco ao vivo toda segunda-feira às 8 horas da noite. Vamos aguardar a sua pergunta para vermos o que Deus tem a dizer na sua palavra. Que Deus te abençoe e envie as suas perguntas. Para a gente é um privilégio poder receber a sua participação. Eu sempre gosto de dizer aqui no nosso programa que quem faz o programa acontecer é você, mandando as suas perguntas para a gente. Por isso, não desanime. Eu já recebi várias aqui, às vezes a pessoa falando, poxa, eu já mandei várias vezes, mas não foi pescada. Não desanime não, continue mandando. Eu tenho pessoas que mandam sempre no programa a pergunta, em algum momento ela é pescada com certeza. Então participe, aproveite aí, nós disponibilizamos o nosso SMS, que o número é 12 981510101, para que você possa mandar a sua pergunta por SMS ou então pelo WhatsApp, é o mesmo número, tá bom? 12 981510101, muito fácil de guardar. Manda a sua pergunta pra gente. Você também pode usar as nossas redes sociais. A gente formula um videozinho antes de começar o programa para que você possa usar os comentários e mandar a sua pergunta, tanto no Facebook, namiradaverdade.nt, e nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande a sua pergunta, e você que nos assiste pelo YouTube, você também pode participar aí. Eu estou aqui ligado com o YouTube, já tem pessoas aqui, o Luiz Teles Oliveira, a Maria Maciel Lima já está acompanhando o programa aqui, pode fazer perguntas aqui nos comentários também e participar, tá bom? Bom, professor, nós abrimos o programa
falando sobre o dízimo. Você sabe que o dízimo é um assunto no meio cristão, assim, bastante debatido, né? Uns defendem, outros não. Outra coisa, dizem que no Novo Testamento não se fala do dízimo, mas eu li um texto aqui que dá a entender que Jesus está validando o dízimo, lá em Mateus 23, 23. Porém, a pergunta que chegou para a gente aqui, quem mandou foi o Robinho Dantas, ele perguntou o seguinte, uma pergunta polêmica ao professor. Jesus validou o dízimo como consta lá em Mateus 23, 23, porém a Igreja de Cristo não está debaixo dessa cobrança da lei feita aos judeus. O certo para a Igreja de Cristo é a contribuição espontânea, como consta lá em 2 Coríntios 9. É isso mesmo, professor? Quer dizer que o dízimo não tem o peso como, por exemplo, a doação, a oferta espontânea que vai no meu coração para contribuir e ajudar a igreja? Veja, essa argumentação, Tito, digo isso com todo respeito ao nosso telespectador, não faz sentido nenhum. Porque se Jesus validou o dízimo, por que a Igreja de Cristo não daria o dízimo? Não faz sentido. Mas mesmo hoje o dízimo ainda tem o mesmo critério que era no passado? Mesma coisa, e eu vou demonstrar isso. Mas eu quero que o nosso telespectador analise, se Cristo valida o dízimo, por que na igreja dele o mesmo não seria válido? Não tem lógica, né? Segundo ponto, 2 Coríntios 9, 7 diz para dar com alegria e com generosidade, segundo for proposto no coração. Mas isso não é uma novidade da Igreja de Cristo. Isso existe desde o Antigo Testamento. As ofertas especiais e o dízimo também, deveria vir do coração. E eu vou mostrar isso aqui, Êxodo 25, 2. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Qual é a diferença disso para 2 Coríntios 9? Qual é a diferença da generosidade e disposição voluntária no Antigo Testamento para a generosidade e disposição voluntária no Novo Testamento? Não existe. Tem muitos cristãos que estão se afastando de Deus e das verdades bíblicas por causa desta separação ridícula entre Antigo e Novo Testamento. Como se o Novo Testamento fosse uma nova revelação. Isso é um absurdo. O Novo Testamento é uma continuidade da revelação do Antigo Testamento, não é uma substituição. Prova disso, todos os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento como base para os seus escritos. Quando Paulo defende a justificação pela fé em Romanos, tudo com base no Antigo Testamento. Quando ele defende a justificação pela fé em Gálatas, com base no Antigo Testamento. Então, os cristãos têm que tirarem da mente essa ideia absurda e prejudicial de que agora no Novo Testamento Deus exige uma moralidade diferente daquela que ele exigia no Antigo Testamento. Isso não existe. O próprio Jesus falou em Mateus 5, 17 e 18 o seguinte, não penseis que vim revogar a lei de Moisés ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E para não deixar dúvidas do que significa cumprir, no verso 18 ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Enquanto existirem céus e terra, nada, nem mesmo uma letrinha, nem mesmo um acento pode ser tirado da revelação de Deus. E em relação ao dízimo, e aí eu vou finalizar para não ficar uma resposta tão longa. Malaquias 3, 8 e 9 diz que quando o povo de Israel, incluindo os sacerdotes e todo o povo, não dizimavam, eles estavam roubando a Deus. Isso aqui é muito sério, porque uma prática não deixa de ser roubo com o passar da história. O que é roubo? É eu me apropriar de algo que não me pertence. Quando eu me aproprio de algo que pertence ao meu próximo, sem que ele me dê isso, eu estou roubando. E o dízimo pertence a Deus. E quando eu me aproprio do dízimo, eu estou roubando, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9. Diz o texto, acaso alguém pode roubar a Deus?
mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então o texto é claro. Seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, roubo, é apropriar-se de algo que não nos pertence. Então, por mais que se tente justificar de que o indivíduo pode dar apenas ofertas voluntárias e não dizimar, isso não se sustenta biblicamente, porque além de Cristo sancionar o dízimo em Mateus 23, 23, a generosidade fazia parte já do Antigo Testamento e foi repetida no Novo. E Malaquias 3, 8 e 9 diz que não dizimar é roubar a Deus. Então o que você tem que fazer, amigo telespectador? Duas coisas. Em primeiro lugar, não relacione o sistema de dízimos com teólogos da prosperidade que acabam ensinando e fazendo uso do dízimo de forma indevida. Não relacione o princípio do dízimo como seguido por igrejas conservadoras, tradicionais, é uma bênção. Ele contribui para a manutenção da pregação do Evangelho, ele faz parte da nossa adoração a Deus. Vai desenvolvendo em nós um coração menos egoísta, que pensa mais no reino de Deus e também no próximo, que é beneficiado com a pregação do Evangelho. Então, a primeira coisa, desassocie o dízimo da teologia da prosperidade. Vá para a Bíblia. Molde a sua visão sobre o assunto na Bíblia. Desassocie da teologia da prosperidade. Segunda coisa que eu lhe aconselho, cuidado com esses vídeos maléficos na internet que dizem, por exemplo, que Malaquias 3 era apenas para os sacerdotes. Quem lê o verso 9 diz o seguinte, estão sob maldição a nação inteira que tem me roubado. Então, tem pessoas que distorcem o texto bíblico por desconhecerem regras básicas de leitura ou de interpretação do texto bíblico e outros porque são desonestos mesmo. Então você não pode dar atenção a isso. Vá ao texto bíblico, faça um estudo bíblico, ore a Deus, converse com Ele sobre o que você ler para que o Espírito Santo lhe dê o discernimento. E o terceiro conselho que eu lhe dou, experimente. Experimente viver o princípio do dízimo e das ofertas e veja se isto vai fazer melhor para a sua vida espiritual ou as bobagens que o pessoal diz na internet para você. Pode ter certeza que viver este princípio da forma correta, bíblica, cristã, judaico-cristã, vai trazer muitos benefícios para a sua vida espiritual, infinitamente maiores do que os danos, obviamente, que são causados na sua vida quando você dá atenção a certos vídeos que têm apenas retórica, mas não tem base bíblica nenhuma. Tá bom? Então, lembre-se, Cristo doou a sua própria vida para nos salvar. Dizimar para a pregação do Evangelho é o mínimo dos mínimos que podemos fazer em gratidão por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Muito bem, professor, muito bem, na mira da verdade. Olha só, participe aí, mande a sua pergunta pelo Instagram, como essa que chegou aqui, já que nós abrimos falando sobre o dízimo. O Ademar Ferreira, ele fez a seguinte questão. Meu nome é Ademar, sou da Igreja Universal em Fortaleza. Obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando aqui a programação. Você e meus irmãos da Igreja Universal que acompanham o programa Na Mira da Verdade, sintam-se abraçados pelo nosso programa, viu? Gostaria de saber se nos dias atuais ainda é necessário realizar sacrifícios a Deus em forma de dinheiro, professor. Você falou muito bem sobre a teologia da prosperidade aí, mas será que a Bíblia hoje ela dá base para que a gente faça, quem sabe, sacrifícios financeiros para ter algum benefício de Deus? Aqui nós devemos atentar para uma coisa. A Bíblia nos ensina que devemos ser generosos, sim, nas nossas ofertas. O dízimo, a palavra dízimo, tanto no grego quanto no hebraico, significa 1/10 ou 10%. Então, o próprio termo dízimo já indica o quanto da nossa renda pertence a Deus, em demonstração de adoração e de reconhecimento de que Ele é dono de tudo e de todos, como lemos no Salmo 24, verso 1.
Agora, as ofertas, a Bíblia diz que devem ser com generosidade. Ela não estabelece, a Bíblia não estabelece quantidade. O dízimo, sim, equivale a 10%. Ofertas não é assim. Então, tem que ter muito cuidado, né? Lógico que em certos momentos, ofertar pode envolver algum sacrifício. Se eu quiser ser mais generoso, eu vou ter que sacrificar, às vezes, algo que eu quero muito, mas que é supérfluo, e eu vou trocar isso por beneficiar a pregação do Evangelho. Agora, tem que ter cuidado com o discurso de alguns adeptos da teologia da prosperidade podem estabelecer metas financeiras como sacrifício para você. Isso não pode acontecer, você não pode se deixar cair nesse tipo de discurso. Porque 2 Coríntios 9, um dos textos que foi mencionado aqui no início do programa, diz assim, ó, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então é você quem tem que decidir a quantidade da sua oferta para Deus. Isso é de acordo, obviamente, também com as suas possibilidades. Lá em Êxodo 25, 1 e 2 também há este princípio. Pode-se envolver em algum momento algum sacrifício da nossa parte? Pode, mas não tenha isso como uma forma de barganha com Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem a sequência correta de Malaquias 3:10. Eles pensam que a sequência é essa, eu dizimo e Deus me abençoa. A sequência é quase esta. Deus me abençoa pela graça, eu dizimo e Ele me abençoa mais ainda. Então eu não posso colocar o dízimo como uma barganha. Ele tem que ser uma adoração e as ofertas devem ser também espontâneas. Muito bom, muito bom. Temos alguns minutinhos antes do nosso intervalo, mas tem uma pergunta capciosa aqui na questão sobre o juízo investigativo. Quem mandou a pergunta foi o Alisson e ele pergunta qual a base bíblica para a doutrina do juízo investigativo? Obrigado pela atenção. Professor, essa questão do juízo investigativo é uma doutrina bastante divulgada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a pergunta chegou aí, que base bíblica vocês acabam utilizando para divulgar essa doutrina ou formar, ou se é que existe essa doutrina do juízo investigativo? Veja, eu vou sugerir depois um livro, né, somente sobre esse assunto para o nosso telespectador, porque são muitos textos bíblicos, mas eu vou dar alguns aqui para você. Em primeiro lugar, nós percebemos um padrão de juízo no texto bíblico, que nos mostra claramente a existência de um juízo de investigação. Por exemplo, você vai para Gênesis 3, você percebe o seguinte padrão: Deus primeiro investiga e depois dá a sentença. Deus ele chega no jardim do Éden e pergunta para Adão, onde estás? Só que Deus sabia. Depois, quando ele conversa com Eva, ele pergunta, você comeu do fruto que eu proibi? Deus sabia. Mas ele segue esse padrão, ele investiga e depois executa a sentença. Por quê? Porque o pecado, o conflito entre o bem e o mal não envolveu só o nosso planeta, envolveu o universo. Lembre-se de Apocalipse 12, versos 3, 4, 7 a 12. Anjos, seres inteligentes, foram envolvidos e 1/3 desses anjos foi enganado por Satanás. Então Deus realiza esse padrão de juízo ao longo das Escrituras para que seres de outros mundos, para que os anjos percebam a maneira amorosa, justa, com a qual ele se utiliza para lidar com o pecado e os pecadores, tá? Esse mesmo padrão você vê em Gênesis 18 e 19. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Ele desce e ele fala para Abraão, verei, o clamor da cidade de Sodoma e Gomorra chegou a mim, e eu verei se o que me dizem é assim, assim, assim. Então ele investiga e depois executa, tá? Então isso é um padrão que você vê ao longo de certos textos bíblicos. E um dos textos mais claros para nós é Daniel capítulo 7.
tá? Daniel capítulo 7, você vê esta sequência aqui, bem interessante. Nos versos 9 e 10, vou ler aqui para você na Nova Versão Transformadora. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião de dias se assentou para julgar. Então aqui você já vê uma cena de juízo. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha que interessante. Você vê o juiz, o ancião de dias, você vê as testemunhas, os anjos, você vê a menção ao tribunal e você vê registros. E olha o que acontece. Quando ocorre esse juízo, qual é o resultado dele? No verso 25, o poder político religioso representado pelo chifre pequeno é condenado, e o outro resultado, versos 26 e 27. Depois que o tribunal é concluído, o reino eterno é dado aos santos. Então Deus investiga, executa a sentença sobre o chifre pequeno e os rebeldes e dá o reino eterno aos santos. Então essa doutrina, ela longe de tirar a certeza da salvação do crente, ela só reforça. Porque o resultado desse juízo é o que? A vida eterna aos santos. Então, se você quiser aprofundar-se nesse assunto, para conhecer realmente o que o Adventismo ensina, você vai adquirir um livro que eu vou indicar depois do intervalo, porque o tempo já terminou, é um livro de Mervyn Moore. Eu vou pegar o nome direitinho deste livro, vou indicar para você e aí você vai se aprofundar mais neste assunto. Então fica ligado, hein? Não sai daí não, a gente volta já já. O livro que eu vou indicar para você se aprofundar no estudo da doutrina do juízo investigativo ou juízo pré-advento, o título dele é Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo, de Mervyn Moore. Você pode adquirir esse livro em novotempo.com/loja. É um baita livro, vai mostrar para você a base bíblica para a doutrina do juízo pré-advento. O juízo pré-advento é só uma fase do juízo final. Tá? Então você vai se aprofundar através deste livro e eu espero de coração que a sua visão sobre este assunto se amplie e que você possa perceber a graça e a justiça de Deus em todas as fases do juízo final. Muito bem, eu queria aproveitar esse momentinho que nós voltamos do intervalo para dizer para você que esse mês nós estamos lançando aí um novo estilo de estudar a Bíblia, uma nova forma de você ter um curso bíblico. Esse curso bíblico, você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, talvez já viu em outros programas sendo anunciado, é o curso bíblico em áudio. É isso mesmo, você que quer, talvez você tenha uma deficiência visual, talvez você tenha alguma dificuldade para a leitura já, nós criamos esse curso para que você possa estudar a Bíblia ouvindo sobre a palavra de Deus. E é muito interessante, tem ilustrações sendo interpretadas com vozes e te dá assim uma sensação de você estar vivendo aqueles momentos da Bíblia. Então, se você quer conhecer esse curso bíblico que nós estamos lançando agora em áudio, você pode mandar uma mensagem para a nossa instrutora virtual Esperança, que você também conhece, através do nosso WhatsApp. Do WhatsApp da Esperança. Então é o seguinte, se você ainda não conheceu a Esperança pelo WhatsApp, você vai anotar aí agora o número dela, vai colocar no seu telefone e você vai conversar com a Esperança e se você quiser, fala que você quer o curso em áudio que ela vai mandar para você. O número da Esperança, anota aí, é 98200-0062. Anota aí, 98200-0062. Esse é o número da Esperança, tá? Não é o número do Na Mira da Verdade, não. É para você receber esse estudo bíblico em áudio e também conversar com a Esperança através do WhatsApp, tá bom?
pode pedir, pode mandar um áudio para ela, ela vai atender e mandar para você esse novo estudo bíblico em áudio que você vai apreciar demais. Muito bem, aqui pelo nosso WhatsApp tem uma pergunta, professor Leandro. Essa pergunta, deixa eu ver o nome dela aqui, é a Bernadette. Ela diz o seguinte: o meu marido faleceu. Eu quero saber o seguinte, professor. Jesus foi preparar um lugar para os que serão salvos. Se eu e meu marido formos salvos e ele nos recolher, vamos nos conhecer? Vamos seguir juntos na eternidade? Professor Leandro Quadros, a Bíblia nos dá alguma sugestão sobre esse assunto? A Bernadette, quem sabe, está muito triste por essa perda do parceiro dela. Será que na eternidade eles continuarão caminhando juntos? Bernadette, infelizmente, nesse mundo pecaminoso, as coisas boas, as pessoas que amamos não duram para sempre, né? Mas eu creio muito no conforto de Deus para você e vejo nisso, né, Deus permite, né, a existência do mal, do sofrimento, porque é a única forma de nós sentirmos saudades do Éden que nós perdemos, né? Então, continue firme em sua fé em Cristo. Se sentir dificuldades, não tem um porquê de você passar por esse período de luto sozinha, né? Fique na companhia de filhos, netos, se o tiver, buscar ajuda psicoterápica, aumentar o grupo de amigos, faça de tudo para você seguir adiante, tá? Cristo quer ver você feliz. A respeito da sua pergunta, nós temos parte sim da resposta. Eu digo parte porque não temos como saber os detalhes no texto bíblico sobre como será a vida nesse aspecto na eternidade, mas nós temos parte sim da resposta. Em Mateus 22, 23 a 33, Cristo teve ali os saduceus, que era um partido político, religioso, eram, diríamos assim, opostos aos fariseus. Eles criaram uma história fictícia para tentar desmerecer a ressurreição, porque eles não criam na ressurreição e nem na existência de anjos. E aí eles criaram uma história. Disseram que uma mulher se casou com 7 maridos. E aí os 7 morreram, obviamente, ela ficou viúva dos 7. E aí eles perguntaram para Jesus o seguinte: na ressurreição, de qual deles ela será esposa se os 7 a desposaram? E aí Jesus deu a seguinte resposta nos versos 29 e 30. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. O que Cristo está dizendo? Que a ordem, a estrutura familiar como conhecemos hoje será bem diferente e ampla no reino dos céus. A família da terra será uma com a família dos céus. Então essa é a parte da revelação que temos. O que isso indica? Que você não precisa se preocupar com esse aspecto. Jesus diz aqui que a família da terra será uma com a do céu. Nos mínimos detalhes não sabemos como será, mas já temos aqui parte da revelação. Agora, quanto a conhecermos os nossos entes queridos, disso a Bíblia não deixa dúvida alguma. Em Mateus 8,11, Cristo diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, indicando o que, entre outras coisas? Que se nós vamos conhecer patriarcas, vamos reconhecer quem já conhecíamos antes. Se vamos conhecer quem não conhecemos hoje, vamos reconhecer as pessoas que um dia conhecemos. Deus tem preservado a nossa identidade na mente dele e a nossa personalidade. E na ressurreição, quando Deus recriar o corpo humano do pó da terra e soprar nas narinas novamente, devolver
o fôlego de vida, Deus vai implantar de novo essa identidade que Ele tem gravada no seu coração. Então vamos reconhecer sim os entes queridos que amamos. Porém, os detalhes de como será a vida na eternidade, precisaremos realmente estarmos lá para sabermos. A resposta ela existe, só não está disponível a nós ainda porque a nossa mente, com essas configurações, diríamos assim, todas mudadas e afetadas, essas conexões neurais afetadas pelo pecado, nossa mente ainda não é apta para entender essas coisas. Muito bem, professor, muito bom. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram. Você pode participar mandando a sua pergunta no Instagram. Nós temos um videozinho lá, @NaMiraDaVerdade, tá bom? Quem mandou foi a Ellen de São Paulo. Aí ele mandou algumas perguntas, eu vou pescar uma pergunta aqui, Ellen. A pergunta da Ellen é uma curiosidade. Ela diz o seguinte: não há diferença entre pecadinho e pecadão. Sendo assim, qual era o critério para o sacrifício de animais no santuário? Tipo, se a família possuísse um único animal, suponho que não o sacrificariam por qualquer pecadinho? Ou será que esperariam alguns pecadinhos se acumularem para depois fazer o sacrifício? Existia algum critério? A Bíblia relata algum critério de como era feito esses sacrifícios, professor? Em primeiro lugar, vamos ajudar a nossa telespectadora a corrigir o pressuposto dela. Ela disse que não há pecadinho e pecadão. Há sim, tá? Há sim. E aqui que está o detalhe. Deus não vai considerar, por exemplo, o roubo de uma galinha na mesma proporção que um homicídio. Não tem lógica, né? Mas vamos ver aqui Levítico. Eu vou dar alguns capítulos para você analisar depois. Por exemplo, Levítico capítulos 4, 5, 6, até o 6. Se quiser ler o 7 também, mas Levítico 4 a 6. Olha que interessante, querida telespectadora. Existem diferentes tipos de sacrifícios para diferentes tipos de pecados. Se todos os pecados fossem iguais, apenas um tipo de sacrifício seria suficiente para expiar estes pecados. Mas não existe isso no texto bíblico. O que lhe ensinaram a respeito é um mito. Eu também fui ensinado dessa forma e eu ensinei isso também no início da minha caminhada cristã e depois eu fui perceber que isso é só uma frase de impacto de algum irmão da igreja que não tem base bíblica e teológica nenhuma. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, Levítico capítulo 4, você vê, sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Aqui eu vou ler o subtítulo, tá? Da Bíblia. Depois você vê aqui, a partir do versículo 13, sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Olha bem, os pecados dos sacerdotes e da congregação são diferentes em gravidade perante Deus. Olha que interessante. Depois você vai para o verso 22 em diante, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Verso 27, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Capítulo 5, o sacrifício pelos pecados ocultos. Capítulo 5, 14 em diante, o sacrifício pelo sacrilégio. Verso 17, sacrifício pelos pecados de ignorância. E depois você vê sacrifícios pelos pecados voluntários no capítulo 6. Então não há como dizer que todos os pecados são iguais. Dependendo do tipo de pecado e da gravidade do pecado, o pecador oferecia um desses tipos aqui de sacrifícios. Muito bem, professor. Estou acompanhando aqui o pessoal no YouTube, viu? Obrigado você que está acompanhando a gente no YouTube. Olha só a pergunta do Leonardo Soares. Boa noite. A minha pergunta é: por que Deus dá livramento para uns e não dá livramento para outros? Professor, parece até uma injustiça. Alguns parecem que são beneficiados, outros não. Outros até dizem que pessoas ímpias parecem que são beneficiadas e os cristãos e os crentes parece que não tem tanta bênção. Tem uma explicação para isso, para a gente ajudar o nosso telespectador, professor? Nós não temos todas as respostas para isso. Essa é uma questão. A questão do problema do mal, ela se constitui num mistério. Nós temos parte, sim, da resposta. Por exemplo,
A Bíblia não diz que todos os ímpios prosperam. Aparentemente sim, mas depois vem o fim deles. Tem que ver o Salmo 73. Agora eu vou dar aqui um exemplo. Por que há situações em que pessoas são livres da morte em acidentes de trânsito graves e pessoas que passam por acidentes mais simples morrem? Nós não temos respostas. Nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. O pecado não escolhe a quem vai prejudicar. Bons e maus sofrem as consequências do pecado. Mas o que a Bíblia promete? Que Deus está no controle da história. Deus, Ele cuida dos seus filhos, mas quando Ele permite algo na sua soberania, Ele dirige a nossa vida de uma forma que nós mesmos dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio como Ele. Então o que nós precisamos fazer? Aumentarmos a nossa fé, fortalecermos a nossa fé estudando a Bíblia, a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. Temos que fazer isso, crermos na soberania e no amor de Deus, e quando tivermos dificuldades em relação a isso, falarmos francamente com Ele: Senhor, eu não estou conseguindo entender o porquê. Tem coisas que Deus vai nos responder a curto, médio ou longo prazo, e tem coisas que Deus não vai responder. Nós vamos ter que aguardar a eternidade para obtermos as respostas. Agora, alguém pode pensar assim: bom, não seria melhor crer então que Deus não existe, já que eu não posso explicar definitivamente o mal? Eu creio que não é melhor, eu creio que é pior, tanto por uma questão emocional quanto lógica e filosófica. Por uma questão emocional, veja o quanto é ruim você viver sem esperança de que um dia todas as questões serão resolvidas e que toda a justiça será feita. Nós temos uma necessidade inata por justiça. Alguns têm um senso de justiça maior, outros menor, mas nós queremos a justiça. E a melhor forma de nós termos a esperança de que isso um dia vai ser satisfeito é no mundo vindouro, porque neste mundo, existir 100% de justiça, neste mundo contaminado pelo pecado e cheio de homens ímpios, não tem como. Agora, tem uma questão também lógica e filosófica. Se Deus não existe, não tem um padrão moral objetivo para eu saber o que é bom e o que é mal. E aí até mesmo o meu questionamento ou a minha afirmação de que algumas coisas são más, essa afirmação não tem sentido. Como que eu vou saber que algo é mal se não existe o bem absoluto? Como diz C.S. Lewis, um homem só sabe o que é uma linha torta se ele conhece uma linha reta. Então, se eu digo que existe o mal no mundo, seja um ateu ou um cristão, ele está pressupondo que existe o bem absoluto. Porque se não existe um padrão de bem absoluto, não tem lógica ele afirmar que existe o mal. Fica tudo muito relativo. Tá? Então, estudemos cada vez mais a doutrina do conflito cósmico, vamos obter sim as melhores respostas, mas saiba que não obteremos todas, porque a nossa mente é limitada para compreender todos esses mistérios. Muito bem, e eu quero aproveitar e dizer para você que o programa Na Mira da Verdade tem um curso bíblico, um guia de estudo especialmente do programa Na Mira da Verdade. A revista Esperança Na Mira da Verdade é sobre textos difíceis da Bíblia. Se você quer aprender mais sobre, por exemplo, textos difíceis sobre Jesus, sobre o consumo de carnes imundas, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a volta de Jesus, sobre o sábado, é só você solicitar esse guia de estudo aqui, a Revista Esperança Na Mira da Verdade. Liga pra gente, 0 operadora 12 2127 3121. Você pode ligar agora, viu? Nós temos uma equipe pronta para atender a sua ligação e enviar este guia de estudo gratuitamente para você. É a Revista Esperança Na Mira da Verdade. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, obrigado pela sua participação aqui no programa Na Mira da Verdade, muitas perguntas chegando aqui para o nosso programa, não desanime, continue mandando as suas dúvidas, você que está nos assistindo, estamos ao vivo
pode participar, mande a sua dúvida para a gente. Essa aqui chegou pelo nosso WhatsApp, olha, quem mandou foi o José Alberto, eu acho que é isso, né? José Alberto, e a pergunta do José Alberto é o seguinte, é isso mesmo, José Alberto. Boa noite, Tito, professor Leandro, meu nome é José Alberto, sou católico, moro em Maranguape, Ceará, e queria saber se em Isaías, capítulo 59, os versos 14 e 15, é uma profecia de como seriam as leis de hoje no mundo? Ou não? Olha só o que está escrito aqui em Isaías 59, 14 e 15, professor. A justiça é posta de lado, o direito é afastado, a verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Isso aqui, professor, é uma profecia? É o que pode estar acontecendo no mundo de hoje? Muito boa essa pergunta do nosso querido irmão católico. Essa aqui, meu irmão, se constitui, vou dar uma breve diferença para você, entre profecia clássica ou geral e profecia apocalíptica. A profecia clássica ou geral são as profecias de Isaías a Malaquias. Normalmente, a profecia geral ou profecia clássica, ela tem uma aplicação mais para a época do profeta, um pouco posterior à aplicação local. Então, por exemplo, inicialmente, esse texto fala da maldade entre a nação de Israel e que realmente chegou um momento na nação de Israel que eles se apostataram tanto que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe e segue adiante. Então, é uma profecia clássica. Isso significa que ela seja uma profecia para hoje? Ela não é uma profecia, uma predição do que ocorreria hoje, porque ela não é uma profecia apocalíptica. A apocalíptica, sim, diz respeito ao tempo do fim. Porém, obviamente que o problema com o qual o profeta tratou naqueles dias é também um problema em nossos dias. Então, podemos dizer que não é uma profecia que aponte para hoje por ser uma profecia clássica, mas contém sim uma situação daquela época que está ocorrendo em nossos dias hoje, em vários países do mundo. Tá bom? Então, não é um erro não você entender que isto é aplicável aos nossos dias. Agora, só devemos considerar que por ser uma profecia clássica, ela tem uma aplicação primária para aquele momento do profeta. Muito boa a sua pergunta. Ok, muito bem. Muito bem, agora tem uma aqui que chegou pelo nosso Facebook, o pessoal que participa aqui com a gente no Facebook. Obrigado por mandarem as perguntas para o programa. Quem mandou foi o Valdivino Kleber. A pergunta dele é a seguinte: como entender Apocalipse 1:7? Esses que traspassaram a Jesus irão voltar para vê-lo voltar? Irão ressuscitar para vê-lo voltar e depois vão morrer de novo? É isso mesmo, professor? É exatamente isso. Os que traspassaram seriam o quê? Aqueles que condenaram Jesus à morte? Os que condenaram certos soldados romanos que não se arrependeram, fariseus que não se arrependeram, né? E isso é uma profecia, então? Sim, isso aqui é uma revelação clara do texto bíblico. Até aqueles que traspassaram Jesus farão parte de uma ressurreição especial de ímpios que vai ver Jesus voltar. Olha! Né? Esses vão morrer pela terceira vez depois. Então esses aqui vão pagar caríssimo pelo que fizeram. Por quê? Porque eles tiveram todas as evidências lógicas, emocionais, todos os apelos do Espírito Santo para se converter. Agora, muitos dos que estavam presentes naquele momento se arrependeram e se converteram. Lemos ali em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, né? Que muitos dos que fizeram parte se arrependeram, mas aqueles que não se arrependeram, esses realmente farão parte da segunda ressurreição no final do milênio, mas antes farão parte de uma ressurreição especial para ver Jesus voltar. Jesus falou algo sobre isso de uma forma bem breve, mas ele já deu a entender isso para eles na época. Em Mateus 26, 64, ele falou aqui perante o Sinédrio, ó: Tu disseste, entretanto,
Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, e segue adiante. Então, este grupo de pessoas responsável pela morte de Cristo e que negou todas as evidências fornecidas pelo Espírito Santo, eles farão parte de uma ressurreição especial. Vão pagar caríssimo. Olha só, é isso aí, gente. Muito bem. Tem uma pergunta agora no nosso Instagram. Obrigado também por você usar o Instagram para mandar a sua pergunta. Quem mandou foi o Isaac. Ele diz o seguinte: eu quero saber como que vocês conseguem ter tanta certeza que Deus existe. Vocês agem, falam e vivem como se tudo isso fosse verdade. Como eu posso ter esse sentimento? O que eu devo fazer para acreditar e sentir Deus em mim? Olha aí, professor, a sinceridade do telespectador aí. A gente é feliz por acreditar em um Deus que nos criou, certo? Como é que a gente pode transmitir isso para outras pessoas sentirem a mesma coisa que a gente sente, professor? Pois olha, se há um tipo de ateu ou agnóstico, né, com o qual eu tenho prazer de manter contato, é com esse tipo de pessoa que faz esse tipo de pergunta e manifestação sincera e honesta. Essa pessoa não atacou a nossa fé, só que ele está dizendo de uma forma muito franca o seguinte: como é que vocês conseguem acreditar? Então isso para mim tem muito valor. E eu espero que você assista mais vezes o nosso programa, porque o seu tipo de pessoa é a pessoa que Deus tem prazer em alcançar, mesmo que ainda você não creia e não consiga acreditar nele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Uma abordagem filosófica que me ajudou muito, e é teológica também, obviamente, a entender isso, né? Por que algumas pessoas têm mais facilidade de crer do que outras? É aquela abordagem que Calvino acabou desenvolvendo, me parece de Santo Agostinho, que foi ampliada também por um outro filósofo contemporâneo, que eu não me recordo o nome agora, faz tempo que eu li a respeito. Filósofos cristãos dizem que nós temos o chamado sensus divinitatis, que no latim é senso do divino. Todos nós nascemos com isso. Só que esse senso do divino, ele é afetado por causa do pecado, ele é afetado de diferentes maneiras em diferentes grupos de pessoas. Por exemplo, se a pessoa teve uma decepção na infância com um líder religioso, esse senso do divino, esse sensus divinitatis, ele é afetado. E a pessoa na vida adulta vai ter mais dificuldades em crer. Se, por exemplo, a primeira representação de Deus para uma criança, que é o pai, a mãe, por eles nos darem amor primário, se essa primeira manifestação foi deficiente, eu não estou dizendo que isso acontece em todos os casos, tá? Mas tem existem essas questões. Se a criança teve essas primeiras impressões negativas de amor primário, ele vai ter mais dificuldades em crer em Deus. Então, decepção com familiares, decepção com líderes religiosos. Também se viveu numa família mais secularizada, que não deu importância para as coisas de Deus e que super exaltou a razão humana, né? E não quis utilizar-se da razão para contemplar aquilo que é transcendente, também isso influencia. Então, certamente, meu amigo, o seu senso do divino teve algum prejuízo. E Deus entende isso. Deus entende que você pode oferecer algo para Ele, mas Ele entende que você não pode, no momento, oferecer muito. E Deus se contenta com o pouco que você tem a oferecer a Ele.
Se você tem pelo menos agora vontade de entender por que que muitas pessoas são felizes crendo em Deus, isso para Deus já é um grande passo. Porque Ele pode, através dessa sua vontade, trabalhar com provas e evidências, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, de que Ele existe. E eu aqui tenho uma promessa para você e também uma recomendação. A promessa que eu tenho para você está em João 7,17. É uma promessa de Jesus Cristo para toda pessoa sincera. E você é uma dessas pessoas sinceras. E o texto diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Cristo promete que nenhuma pessoa sincera vai ser enganada doutrinariamente. E eu aplico esse texto ao seu caso. Nenhuma pessoa sincera que queira entender algo sobre Deus e que tenha a disposição de pelo menos tentar conhecê-lo, nenhuma pessoa sincera vai ficar sem as evidências que precisa. Tá bom? Então o que eu recomendo você agora? Além de apegar-se a essa promessa, conversa com Deus assim: Deus, mesmo que você ache isso uma loucura, mas fala assim: Deus, eu não consigo acreditar em você, eu acho que eu estou falando sozinho, mas mesmo assim, me dá provas, me dá evidências da sua existência. E pode ter certeza que Ele vai se comunicar com você de uma forma que a sua estrutura mental e arcabouço filosófico lhe permitam. Tá? Sugiro também que você faça um estudo, que você peça um estudo para Novo Tempo. É um estudo que foi escrito há um tempo atrás pelo amigo Rodrigo Silva. Eu não sei, Tito, se você tem esse estudo na sua mesa, mas esse é um estudo muito interessante. Esse estudo vai ajudar você a fazer uma análise mais lógica, filosófica, não apenas da Bíblia, mas da própria realidade humana. Tá? Então o que eu vou sugerir para você? Que você ligue para nós, 0 operadora 12 2127 3121, e aí você vai pedir o estudo bíblico. Eu acho que é Eu Creio, não tenho certeza. Não é o Evidências? Evidências, exatamente. Estou com ele aqui na minha mão, professor. O Tito vai mostrar para você. Peça esse curso, meu amigo. Analise os argumentos que o Rodrigo ali apresenta, tanto bíblicos quanto filosóficos. E você vai começar a perceber que há muito mais razões para crer do que para não crer, tá bom? Então nós estaremos aqui sempre à sua disposição. Seja você um ateu ou um agnóstico, toda pessoa sincera é muito bem-vinda para estudar aqui conosco. Olha aqui, eu tenho em minhas mãos aqui, ó, esse guia de estudo Evidências, muito interessante, escrito pelo Dr. Rodrigo Silva e que vai realmente apresentar várias questões aí sobre isso que o professor Leandro Quadros falou. Por que sofremos? De onde viemos? Podemos crer na Bíblia? Por que Jesus não é Pitágoras? Enfim, tem uma série de coisas aqui interessantes que vai ajudar. O nosso tempo já está acabando aqui, mas ó, você pode ligar para a gente agora mesmo. Isaac, se você quiser, ligue agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121 e peça o guia de estudo Evidências, tá bom? É um presente, você não vai pagar nada por isso, é só dar os seus dados postais para que ele possa chegar direitinho para você aí, tá bom? Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente tinha muito mais perguntas para colocar, mas a semana que vem estaremos juntos mais uma vez com vários questionamentos. Até lá, Tito, Deus te abençoe, Deus guarde a você, amigo telespectador. E não se esqueça que aqui no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Você pode acompanhar toda a nossa programação também no NT Play. Tudo está lá. Se você quer ver esse programa novamente, além das reprises, ele também vai estar lá no NT Play, tá bom? ntplay.com. É só você entrar lá e ver todo o conteúdo da Novo Tempo. Aqui você já sabe, sempre os questionamentos, as dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!